E aí, pessoal, tudo bem? Continuando aqui nossa sequenciazinha de vídeos sobre o início das aulas, o início do ano letivo, o que fazer nesse início. No primeiro vídeo eu falei sobre uma atividade ali de interação, de integração entre os estudantes. E agora eu vou falar de um segundo momento que eu acho fundamental, que é o momento de diagnóstico dos nossos estudantes. Como que eu faço esse segundo momento? Esse segundo momento ele já tem relação com o primeiro, ou seja, você mantém a lógica da integração, mas você já passa aos poucos a trabalhar a necessidade nossa, enquanto professor, professora, de conhecer mais o seu aluno e diagnosticar alguns critérios importantes para que você, quando for produzir os seus planos de aula, faça sentido para o seu estudante, né? Para a sua estudante. Ou seja, não basta a gente chegar assim, olhar para o estudante e falar assim, pô, tô achando que com eles a aula deve ser desse jeito, né? Poderia ser daquele jeito. Não. A gente buscar ser o mais criterioso possível para, a partir de cada turma, de cada sala de aula, de cada ano, né? Cada ano, se é nono ano, oitavo ano, terceiro ano, segundo ano, a gente consiga produzir um bom conhecimento em sala. Como que eu faço isso? Eu primeiro escrevo no quadro uma entrevista, só que peço assim, ó pessoal, não é para responder, é só para copiar. Pega o caderno e copia o que eu botar no quadro. Mesmo falando isso, eles já respondem a entrevista direto, que é algo que eu não quero fazer, porque tem um jogozinho ali para transformar um pouquinho, se transformar em algo mais lúdico e também tem um objetivo didático nisso, né? Pedagógico nesse caso, quer dizer, né? Eles copiam a entrevista, eu vou colocar a última versão de entrevista que eu fiz aqui, o link, né? Está lá na página historialiberta.com.br, quem quiser baixar essa entrevista. Depois que eles copiam a entrevista, eu peço para eles se entrevistarem. Né? Coloco eles em dupla, peço para eles ficarem em dupla, um de frente para o outro, e um entrevista o outro. Ou seja, o primeiro vai entrevistar o outro até o final da entrevista e depois muda. Né? Então ele pergunta, qual é o seu nome completo? Aí fala lá, aí bota. Quantos anos você tem? A pessoa responde e coloca. Tem alguns objetivos ali. Primeiro que na hora de perguntar e responder, eles vão estar conversando, interagindo, quebrando ali um gelo, digamos assim, vão estar conseguindo dialogar até com coisas que talvez, mesmo eles se conhecendo, eles não sabiam, né? Como, por exemplo, coisas relacionadas à família, objetivos, gostos pessoais. Né? O segundo ponto é sobre transformar a oralidade na escrita, porque ele ouve o que a pessoa disse e ele é obrigado a ouvir ali e tentar escrever, especialmente ali no sexto, sétimo e turmas de aceleração, que a gente chama, né, turmas de distorção, seriedade. É um exercício interessante também, para a gente olhar lá no papel depois e ver qual a dificuldade que ele está tendo na escrita, né? A gente consegue já mapear esse tipo de dificuldade nesse diagnóstico, né? Por fim, é importante para a gente também conseguir ver alguns estudantes que às vezes têm uma dificuldade de aprendizagem, algum desleixo, ou às vezes até agressividade, e tentar mapear de onde está vindo isso. Né? Nenhum estudante é assim porque ele é mal, ruim, sei lá, sementinha do mal, né? Como eu já ouvi isso em sala de aula, né? Não na sala, né? Na sala dos professores. Então a gente lendo ali as entrevistas depois, a gente consegue já mapear, falar assim, opa, isso aqui está com esse problema e tal, inclusive debater isso às vezes na orientação pedagógica. Vou dar um exemplo sobre isso, assim, como isso é importante. Uma vez eu estava dando aula numa turma de aceleração e tinha uma aluna que era bem mirradinha, pequenininha, assim, ela tinha 13 para 14 anos, e ela escreveu de uma das coisas que ela não estava gostando, que estava acontecendo com ela na sua vida, era a distância que ela tinha do filho. Eu achei estranho aquilo, porque ela não parecia já ter filho, era muito pequena. E guardei aquela informação para mim. Depois, acho que um mês depois, mais ou menos, ela passou mal dentro de sala. E teve que sair, ser levada, meio que desmaiou. Eu fui falar com a coordenação e falei assim, ó, essa aluna disse que já tem filho. Pode ser uma segunda gravidez, inclusive. A pessoa, como assim? Ela já tem filho? Porque ela não tinha nenhuma indicação que a questão da gravidez estaria colocada para ela já ali. E, de fato,
ela depois foi retirada da escola, né, pela família. Muitas vezes isso acontece, infelizmente, por vergonha mesmo, né, conservadorismo aí, e ela estava grávida do segundo filho. Então, para a gente, isso foi importante ali, né, me impactou, e me impacta sempre uma série de coisas, às vezes alunos e alunas que a família é muito desorganizada, uma série de questões muito complexas e difíceis. Tinha um aluno meu, assim, 3 fatos que marcaram negativamente sua história. Ele botou assim: a morte do meu pai, a morte do meu irmão, a morte do meu tio. Então, né, você já consegue perceber certas coisas que talvez a pessoa não falaria ali, né, ou mesmo você não saberia. Então ali você começa já a tentar entender eles um pouco mais, ou seja, construir um diagnóstico. E a partir dali tentar ver um diagnóstico da turma. A questão da como está a leitura, como está a escrita, como eles estão se portando uns com os outros. Então acho que já é um primeiro passo para construir um terceiro momento, que é o momento da gente entrar no conteúdo de história propriamente dito, o que é a história, para que serve a história, né? Às vezes, na hora que debate ali em sala, depois da entrevista, eu coloco para eles: por que vocês acham que eu fiz essa atividade? E pergunto quais estilos de música eles gostam. Quando eles citam pagode, samba, eu já coloco para eles: mas por que vocês acham que as pessoas gostaram de samba, pagode aqui na sala? Vocês sabem de onde veio o samba, de onde veio o pagode? Eu já debato com eles, né, a história do samba, a história do pagode. Então tento trazer algum elemento da história ali. Alguns jovens, na hora de indicar que livros eles gostam, mas especialmente que filmes e séries, eles indicam muitas vezes a La Casa de Papel. E então, na hora de falar sobre a série, eu indico ali a história, por que a música Bella Ciao. Então já começo ali no diálogo com os gostos deles, tentar trazer algum elementozinho de leitura de mundo a partir da história. Beleza, gente? Aí no próximo vídeo vou deixar aí o link da entrevista para vocês. E no próximo vídeo eu vou falar já do terceiro momento, que seria esse momento vinculado à história propriamente dito, que é a história e os métodos da leitura, da escrita, da investigação histórica. Beleza, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.